Olá, canquetes e canquitos virtuais. Neste vídeo, iremos falar de regra de 3 composta. Lembrando que uma regra de 3 ela é composta quando apresentar 3 ou mais grandezas. Iremos ver agora um exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões seriam necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? É importante, após fazer essa primeira leitura, ver quais são as grandezas que foram citadas. A gente falou do tempo, medido em horas, do número de caminhões e da quantidade de areia em metros cúbicos. Bora refazer a leitura do problema e já colocando os dados no devido local. Vamos lá, então. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Primeira fase do problema foi lido. Bora então para a segunda fase. Em 5 horas, quantos caminhões seriam necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Perceberam que o valor desconhecido ficou na grandeza número de caminhões? Onde foi que eu vi isso? Quantos caminhões? Bom, a grandeza que possui a variável, que possui o valor desconhecido, vou montar uma fração e colocar antes da igualdade na minha equação. Então, do jeitinho que está aqui, ó, 20 em cima, x embaixo, aparece a fração 20 sobre x. Do lado de lá da igualdade, vou formar as frações com as outras grandezas, observando se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional a esta grandeza que aqui eu isolei. Bom, veja o seguinte, aqui eu tenho o tempo medido em horas e aqui o número de caminhões. Ora, se eu aumentar o número de caminhões, eu vou gastar menos tempo. Do mesmo modo que se eu diminuir o número de caminhões, eu vou aumentar o tempo que eu vou gastar. Quer dizer, então, que uma aumenta, outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. O que fazer, então? Na ordem que apareceu aqui, 8 e 5, tu vais inverter e montar a fração, onde o 5 ficará em cima e o 8 ficará embaixo, já que essa grandeza e essa aqui são inversamente proporcionais. Bem, esta fração irá multiplicar agora pela fração que vai surgir após a minha análise em relação à quantidade de areia e aqui número de caminhões. Ora, se você pensar comigo o seguinte, quanto mais caminhões fizerem o trabalho, mais areia vai ser descarregada. Se menos caminhões fazem o trabalho, então menos areia será descarregada. Quer dizer que essas duas grandezas, elas aumentam ou elas diminuem na mesma proporção. Elas são diretamente proporcionais. Quer dizer o que então? Que do jeitinho que está aqui, vou trazer para cá, formar uma fração multiplicando pela fração que já estava aqui colocada. Ficou então 160 sobre 125. Você há de concordar comigo que não fica bacana você fazer a multiplicação de 5 por 160 sobre 8 que multiplica 125. Porque na prova você não vai ter o recurso da calculadora. Vamos tentar então simplificar essa conta. Perceba o seguinte, que 160 ele é divisível por 8, né? 160 por 8 dá igual a 20. E 8 por 8 dá igual a 1. Do mesmo modo que 5 e 125 são divisíveis por 5. E 5 por 5 dá igual a 1. 125 por 5 vai dar igual a 25. Bora ver então o que restou. Antes da igualdade eu tenho quem? Eu tenho 20 sobre x. Depois da igualdade, o que restou? Multiplicando o numerador com o numerador. 1 vezes 20 é 20. 1 vezes 25 é 25. Perceba que eu posso simplificar agora, vendo que 20 e 20 são, claro, divisíveis por 20. 20 por 20 dá 1, 20 por 20 dá 1. O que foi que restou, então, para o tio Cancão? Restou 1 sobre x igual a 1 sobre 25. Está na cara que o meu x é igual a 25, para que essas duas frações sejam equivalentes. Mas se você quiser finalizar a conta normal, vai no padrão. 1 vezes x é x,
1 vezes 25 é 25. Quer dizer, então, minha canquete, meu canquito, que eu precisaria de 25 caminhões para, em 5 horas, descarregar 125 metros cúbicos de areia. Bons estudos e até a próxima.